Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Davi Domenicali, sou teólogo também, professor, auxiliador, né, de teologia, e esse aqui é o nosso curso bíblico IBF. Nós estamos hoje entrando na última teleaula, ou melhor, não vou editar. Não é uma teleaula, é uma videoaula. Estamos entrando na última videoaula da introdução à bibliologia. Tá? Então a matéria estudada é bibliologia. Nós estamos entrando hoje na última disciplina de bibliologia, que é a primeira matéria que estamos estudando nesse curso básico de imersão à teologia, esse curso introdutório. Lembrando que é um curso de introdução, né, à teologia, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Mas a partir daqui, você vai ter uma base muito boa para se aprofundar nos assuntos e ampliar seus horizontes. O objetivo desse curso é preparar cristãos, né, para terem melhor conhecimento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né, conhecer melhor e manejar melhor a palavra de Deus. Assim também como formar melhor os obreiros. Nós temos no grupo, né, da Igreja Batista Fraternidade, os nossos alunos ali internos, membros da igreja que se inscreveram no curso e são acompanhados aí por mim via WhatsApp, né? É onde há avaliação e acompanhamento sobre o progresso dos alunos nessa disciplina, tá bom? Mas aqui no YouTube o canal dispõe dos vídeos para todos os interessados que queiram aí assistir o vídeo e com isso acrescentar aí também os seus conhecimentos. O nosso canal aqui é o canal Degustação Teológica, tá? E a ideia é essa, é introduzir aqui assuntos referentes às coisas de Deus, cotidiano, vida cristã, Bíblia e teologia, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Entrando então aqui na sexta aula de bibliologia, a sexta e última aula de bibliologia, de introdução à bibliologia, ok? E hoje vamos fechar com chave de ouro, porque vamos falar sobre o cânon das Escrituras e a autoridade das Escrituras. Isso é muito importante. Fechamos com chave de ouro esse curso, essa introdução à bibliologia, falando dessas coisas que, para mim, é a parte principal de tudo que nós estudamos até agora, tá bom? Peço que você, por favor, se inscreve nesse canal. Eu quero agradecer a todos que seguem o Degustação Teológica. Muito obrigado por seguir, acompanhar a gente aqui. E se você acredita que o conteúdo aqui é bom, né, que ele é simples, mas tem qualidade, lembrando que é uma introdução, é um canal de introdução aos temas que são discutidos, tá? Por isso o nome Degustação Teológica. Eu peço que você compartilhe esse vídeo no YouTube, ou melhor, no WhatsApp, que você compartilhe o link no Instagram, compartilhe aí no seu Facebook, ajuda a gente a divulgar, tá? E em grupos de WhatsApp, manda lá, convida a pessoa a se inscrever para fortalecer a gente aqui, tá bom? Lembrando que também é importante que todos deem um joinha quando assistem um vídeo, né? Todos dêem um likezinho aí, dá um ok, dá um joinha aí, se inscreve e depois dá um joinha, porque cada vídeo que você dá um joia e aumenta a visualização e aumenta os likes, acontece que o vídeo vai ganhando maior relevância, né? E ele acaba sendo visto, né? Ele ganha visibilidade, ele começa a ser visto por mais pessoas. Isso é importantíssimo aqui no YouTube, tá? Então, desde já, agradeço demais a sua colaboração e participação, seu apoio, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Bom, vamos lá então. Nós falamos um monte de coisa, né? Até aqui. É importante que você que chegou até aqui
saiba que você agregou muita coisa até chegar nesta sexta videoaula, ok? Desde o primeiro vídeo até esse, agregou muita coisa. Coisas que talvez você já sabia, ótimo, e você relembrou. Outras que você não sabia, tenho certeza disso, e você agregou, tá? E hoje nós vamos agregar um pouco mais. Isso é muito importante, tá? Peço inclusive aos alunos da IBF, Igreja Batista Fraternidade, que usem caderno, façam anotações, porque no caso de vocês especificamente, vocês vão ter aí uma pequena avaliação, e aí acho que nessa hora as anotações, um caderno bem organizado, ajuda bastante na execução das tarefas que serão propostas a vocês. Ok, pessoal? Bom, nós falamos na última aula sobre as traduções, lembra? Falamos muita coisa sobre traduções da Bíblia, mas faltou um detalhe. Faltou a gente falar sobre as versões da Bíblia. Poxa, o que é uma versão da Bíblia? Bom, a tradução ficou claro, né? Você traduz de uma língua para outra. Isso ficou muito claro. E aí no vídeo anterior, você olha lá, se você está entrando, a primeira vez que você está entrando, você volta aos vídeos, aí vem assistindo, porque é uma sequência dos assuntos, tá? E no vídeo anterior falamos sobre as traduções, pelo menos as mais importantes que temos. Tem muitas traduções da Bíblia, mas essas que eu tratei são talvez as mais importantes que nós conhecemos, ok? Vamos lá. Mas e a versão da Bíblia? O que é uma versão? A versão da Bíblia, queridos, ela é mais ou menos aquilo que nós chamamos de atualização de linguagem ou atualização gramatical, tá? Basicamente, as versões são isso, porque o texto bíblico, né, o texto da palavra de Deus aqui, é o mesmo, ele não muda, tá? Então, a palavra de Deus é a mesma, não muda, não existem várias Bíblias, a Bíblia cristã, a Bíblia sagrada é uma só, ok? Antigo e Novo Testamento, não muda. Então, quando a gente fala de versão, a gente tem que entender que são atualizações do texto no que diz respeito à atualização da linguagem e atualização gramatical. Se você lembrar bem, as Bíblias mais antigas, tem muita palavra ainda com PH. Você lembra que antigamente farmácia, o nosso farmácia não era o F simplificado como é hoje, mas era o PH, era farmácia, né? Que tinha um som de F. O PH tinha um som de F. Então era farmácia com PH, né? Lembra disso? Então, telefone, né? O PH era som de F. Era telefone, né? Com PH. Né? Então a gente tinha aí muita palavra aqui no Brasil usando o PH. Então é possível que você encontre traduções da Bíblia antiga, linguagem mais antigas, usando o PH para muitas palavras. E que hoje, né, já houve uma atualização da linguagem e se usa a letra F. Isso aconteceu no processo de atualização de linguagem e atualização gramatical. E deve acontecer sempre quando há uma mudança ou transformação na forma de expressar, na forma de se comunicar. Isso é muito claro, né? Numa aula de português, a gente sempre vê muito isso, essa conversa que o professor de língua portuguesa tem com a gente, né? Quando ele explica que as palavras elas vão mudando com o tempo, né? A sua maneira, a forma de expressar algo, né? Vai tomando sofre uma mudança com o tempo, é natural, né? Lembra a ideia do você, né? Quando a gente fala você, você já foi a vossa mercê, não é isso? Depois vós me ser e até chegar em você. Então você vê que ela sofreu foi diminuindo aí a palavra, né? E simplificando para até facilitar a língua e sem mudar o significado, tá? Então é isso que a Bíblia, como toda escritura de língua portuguesa, vai sofrer. E nas outras línguas também, a mesma coisa. E é interessante que é preservadas algumas versões ao mesmo tempo como atualizadas também.
e principalmente na questão gramatical, ou então no sentido da palavra. Por exemplo, existem palavras que são sinônimas, certo? Tem palavras que são sinônimas, ok? Então, você vai encontrar na Bíblia também traduções de uma versão para outra que vão usar uma palavra sinônima e que tem o mesmo significado, mas não é a mesma palavra em si na pronúncia, tá certo? Por exemplo, vamos lá, vamos entender isso aqui? Olha só, peguei alguns exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo bem básico, né? Do Salmo 23, tá bom? Bem básico do Salmo 23. O Salmo 23, versículos 1 e 2. Na Almeida Corrigida Fiel, certo? Porque Almeida, lembra que nós falamos do João Ferreira de Almeida? Quando a gente fala de Almeida, a gente está falando que é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Mas, por exemplo, você vai ter aqui no Brasil, né? João Ferreira de Almeida, você vai ter João Ferreira de Almeida, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Você vai ver a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, certo? Você vai ver a nova Almeida atualizada. E você vai ver a mais clássica de todas, que eu entendo que seja, que é a Almeida Corrigida Fiel. É a Almeida Fiel, tá certo? Inclusive foi publicada aí muito tempo, não sei se ainda é, mas eu acredito que seja, pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Né? Lembrando que nós temos hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, que publica, acho que a maioria, né, das versões da Almeida, não só da Almeida, como de outras, mas você vai ver a Sociedade Bíblica Trinitariana também publicando a Almeida Corrigida Fiel, tá? Que é o texto mais clássico da versão Almeida. E aí você vai ver, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, o Salmo 23, tá? Versículos 1 e 2, diz assim. Lembrando que Salmo não é capítulo, tá? Não existe. Vamos ler Salmo capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 3, versículo 5. Não existe isso. Não é capítulo. Salmo é individual. Cada salmo é um salmo. Então a gente não pode falar salmo em capítulos, certo? Porque ele não segue uma sequência. Salmo não é um livro de assuntos que vão dando sequência. Portanto, não é capítulo. Salmo é, na verdade, uma compilação de salmos. É uma união de salmos que forma o livro de Salmos, 150 livros, os 150 salmos que temos lá. Mas cada salmo, ele é individual. Ok? Cada salmo é individual. E a gente vai ter salmos de Davi, a gente vai ter salmo, por exemplo, de Moisés, atribuído a Moisés, né? A maioria é de Davi, sem dúvida. A maioria é de Davi, mas aí tem salmo de Moisés, né? Enfim, tem salmo até de gente anônima, que a gente nem sabe quem é. Então é uma compilação, uma junção de salmos que forma o livro dos salmos. E cada salmo é individual. Então não existe salmo capítulo tal. Não. Quando você for ler a Bíblia, diga: eu vou ler o Salmo 23. Não é o capítulo 23, porque Salmos não tem capítulos. Tá bom? Cada número, cada salmo é individual. Beleza, pessoal? Fique aí essa dica para você, tá? Bom, aí vamos lá então. O Salmo 23, né? Versículo 1 e 2 da Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Tá? Essa aí, que você me acompanhou na leitura aí, é a Almeida Corrigida Fiel, Salmo 23, verso 1 e 2. Como é que a NVI vai colocar o Salmo 23, versículos 1 e 2?
Vamos ver na NVI? Olha como que a NVI vai colocar. A NVI coloca assim: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Tá certo? Então você percebe aí, queridos e queridas, que é o mesmo texto, só que um na versão Almeida Corrigida Fiel e outro na nova versão internacional, a NVI. E aí você percebe que o texto é a mesma coisa, só que a NVI, na sua maneira de expor o texto, né, coloca dessa forma: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Né? Já que a Almeida Corrigida Fiel vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E aí você vai observar que no verso 2, a Almeida Corrigida Fiel vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Na NVI, versículo 2, o verso 2, vai dizer assim: em verdes pastagens me faz repousar. Né? Um usa pastos e outro pastagens. Um diz: eu vou me deitar nos pastos, o outro diz: eu vou repousar nas pastagens. Olha que coisa boa. E depois um diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, no caso da Almeida Corrigida Fiel. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Já a NVI vai colocar dessa forma: me conduz às águas tranquilas. Um diz guia-me, o outro diz me conduz. Tá certo? Que são palavras sinônimas, lembra que eu falei? Pasto ou pastagens, repousar ou deitar, né? Guiar-me ou conduzir-me, né? Aquele que guia é aquele que conduz. Então são sinônimos que são usados aí, mas mantém o mesmo significado, sem alterar o sentido do texto. Então, isso são essas as diferenças entre as versões, ok? Uns preferem as versões com uma linguagem mais atualizada, outros gostam da versão mais clássica. Aí fica a critério de cada um. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. O importante é que ela traz a mensagem fiel. Ok, pessoal? Beleza? Ficou claro que é uma versão diferente de que é uma tradução como é uma versão, né? Beleza? A tradução, todas essas, tanto a Almeida Corrigida Fiel como a NVI, é a tradução, né, do hebraico e do grego para o português, para a língua portuguesa. A versão está na diferença gramatical nas palavras que usam sinônimo, né, ou com o mesmo significado, são diferentes na pronúncia, mas com o mesmo significado, né? E a atualização aí gramatical de palavras, enfim. Você entendeu? Tá bom, pessoal? Ficou claro aí, né? Que é uma versão da Bíblia. Bom, vamos ver aqui o que mais a gente pode falar sobre a Bíblia. Antes de a gente falar sobre a sua autoridade, sua inspiração, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras. A palavra cânon, ela significa vara ou régua de medir. Tá? É uma vara de medir, uma régua de medir. É a ideia, né? O significado da palavra mostra como você vai medir se uma coisa tá certa ou tá errada. Entendeu? É uma forma de avaliar se aquilo é verdadeiro ou é falso. Se é bom ou não é bom. Se é válido ou não é válido. Por isso que é a ideia de medir as coisas. Ok? Essa ideia de avaliar as coisas. Então isso é que significa o cânon das Escrituras. Tá? Por isso que a gente diz que os textos da Bíblia são canonizados. Significa que eles são medidos e aprovados. São verificados e aprovados. Né? Eles são autênticos. Passaram por uma avaliação,
para verificação da sua autenticidade. Então, o cânon é o que autentica o texto, é o que mostra que o texto ele tem realmente a inspiração divina, realmente ele tem a sua autoridade profética. É o livro divinamente inspirado, canonizado. Ok? Ficou claro o que significa cânon? Muito bem. Mas como aconteceu o cânon das Escrituras? Como é que se deu esse processo? Né? Foi um processo longo para a definição de todos os livros, para o ajuntamento dos livros. E aqui eu estou acho que me especificando aqui, vamos ser mais específico, falando do Novo Testamento, tá? Por que o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento, já lá nos tempos de Jesus, já estava certinho. São aqueles livros que você e eu temos aí na nossa Bíblia no Antigo Testamento. Eu falei do cânon judaico, né? Quais são os livros? Começa em Gênesis e termina em Malaquias, certo? São os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ok? Lembra das aulas anteriores? São os livros com autoridade profética e foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente, lembra? Com vários autores em tempos e épocas diferentes, constrói toda a história de Israel, né? Tendo aí validade como registro de uma fonte histórica, lembra dessas aulas? Mas também mostra ali o seu teor profético e a sua inspiração divina. Já vou falar da inspiração e da autoridade. Beleza? Mas para você entender. Esses livros já estavam no contexto judaico, no contexto de Israel, já estava tudo ok com eles. Tá? O próprio Jesus, se você ler lá, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né? Você vai ver aí Atos dos Apóstolos também, né? No início, no primeiro capítulo ali de Atos dos Apóstolos, né? Você vai ver aí Jesus falando que ele mostrava para as pessoas que andavam com ele ali, após a sua ressurreição, por exemplo, ele mostrou, ele começou a falar com discípulos, né, que nem reconheceram ele após a ressurreição, né, no caminho, indo a caminho, né, conversando com os discípulos, eles andando, conversando, falavam da morte de Jesus sem reconhecer que Jesus era Jesus ressurreto, né? E aí Jesus fala que tudo o que aconteceu com ele estava já relatado nas Escrituras. Ele diz, começando por Moisés, né? Falando dos escritos e também os profetas, falava dele, daquilo que as Escrituras falavam sobre ele. Quando Jesus ele usa essa expressão, começando por Moisés, passando pelos escritos e profetas, mostrando que as Escrituras falavam sobre ele está já primeiro falando de um teor profético, que as Escrituras já falavam sobre Jesus. Então, a Escritura, o centro das Escrituras é o Cristo, o alfa e o ômega, o início e o fim. Cristo é o centro de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, ok? Mas é interessante isso, porque quando ele fala começando por Moisés, ele está falando do Pentateuco. São 5 livros da tradição judaica, dos 5 livros atribuídos a Moisés, certo? De Gênesis a Deuteronômio. Depois ele vai falar, passando pelos escritos. Escritos ele está falando aí de Salmos, né? E outros, né? Que são livros poéticos, né? Alguns livros de crônicas, né? Entra aí os livros históricos também, né? Como o livro de crônicas por exemplo. E aí depois ele diz, e passando também pelos profetas, aí profetas ele usa todos, né? Todos os profetas aí, começando aí desde lá do Isaías, lá indo até Malaquias, profetas maiores e profetas menores, certo? Todos. Então ele está dizendo que a escritura inteira já falava sobre ele, mostrando aí o teor profético das escrituras, cujo objetivo era apontar o Cristo para o mundo, desde o começo. Ok, pessoal?
Então, mas eu estou mostrando para vocês que, como Jesus já citou, já estava dizendo, olha, começando por Moisés, passando pelos escritos e também pelos profetas, ele já está dizendo o seguinte, que já havia essa separação, já havia esses livros bem organizados. Então, o Antigo Testamento, já no tempo de Jesus, estava totalmente definido. O cânon já estava totalmente definido, tá? Os 39 livros ali já certinho. Então, não vou nem falar do cânon do Antigo Testamento agora, porque aí já está bem definido. O que eu vou falar agora para vocês é do processo do cânon do Novo Testamento. Quando surge a igreja, lembra das aulas anteriores, a primeira carta de Paulo escrita aí, né, a partir do ano entre os anos 54 até o ano 62, né, mais ou menos aí. E a primeira carta de Paulo escrita foi aos Tessalonicenses. Lembra dessa nossa abordagem? Então, a partir daí a igreja ela vai escrever vai ter, né, 50 anos de escrita, que compreende aí aproximadamente entre 48 ou a 50, ou 48 ou 50 depois de Cristo, até provavelmente o ano 100, fechando aí com o Apocalipse do apóstolo João, ok? Então a gente vai ver que são 50 anos de escrito, quando a igreja já tinha aí seus 20 anos de existência. Então a primeira carta que nós temos hoje, pode ser que outras foram escritas antes? Claro que sim. Temos evidência disso, né? A própria carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, Paulo em algum momento dá a entender que ele já havia escrito outras cartas para Coríntios, para a igreja de Corinto. Então, provavelmente, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não quer dizer que seja realmente a primeira carta que ele escreveu, mas é no sentido de primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, as que foram preservadas, as que nós temos, ok? Então, nós temos duas cartas autênticas de Paulo. Primeira carta à igreja de Corinto, que é a primeira aos Coríntios, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ok? Mas quer dizer que houve outras cartas que ele escreveu para Coríntios, mas se perderam ou não era do querer de Deus que fosse preservada para nós. Talvez até o conteúdo fosse repetido, né? Algumas coisas, nós não sabemos. Nós não temos, essas cartas se perderam. É que lendo a carta de Paulo aos Coríntios, você percebe que ele, em alguns momentos, vai dizer, já escrevo outra vez para vocês. É como se ele já tivesse escrito, então, outra vez. Ele está dizendo, escrevo de novo, né? Então, significa que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não é a primeira epístola. É a primeira que nós temos na Bíblia, porque é o que tem, ok? Ficou claro? Lembrando que o Novo Testamento são 27 livros canonizados, ok? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, a gente já falou que não havia imprensa, né? Imprensa é coisa lá do século XV, na Idade Média, tá certo? Então a imprensa vai surgir quase 1.500, ou praticamente 1.500 anos depois. 1.500 anos depois da época dos apóstolos, da época em que Jesus viveu com os seus discípulos aqui. Tá certo? 1.500 anos depois do tempo de Pedro, de Paulo. É muito tempo. A imprensa foi 1.500 anos depois. Até lá, tudo era manuscrito. Tudo era feito à mão. E aí a gente já falou nas aulas anteriores, lembra? Sobre os copistas, sobre como era feito esse trabalho de cópia, o material que era escrito, a preservação. Lembra? Se não lembra, volta para as aulas para relembrar. Então, o que acontece nesse processo é que não haviam muitas cópias. Bom, primeiro, nem todo mundo sabia ler. Já começa por aí. Mas, ainda que uma parcela lesse, não havia essa coisa de ter todo mundo uma cópia. Porque a cópia que era feita era preservada normalmente pelo líder da igreja, ou grupo de liderança, né? ou havia uma cópia feita
em cada comunidade, em cada igreja, em cada local, em cada regional. E normalmente as pessoas elas se reuniam e a escritura era lida, tanto o Antigo Testamento como a carta escrita pelos apóstolos. Sim, a carta dos apóstolos eram lidas nas igrejas. Então é por isso que a gente precisa entender por que Paulo, por isso que nós precisamos entender o porquê que Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá vendo? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas se reuniam para ouvir. Então, querido e querida, a palavra tem que ser guardada no nosso coração. Tem que estar aqui na nossa mente. Tá certo? Tem que estar na nossa mente para a gente não esquecer. Mas tem que estar no nosso coração para produzir frutos. Tá bom? Para penetrar na gente de tal maneira que nos transforma. Essa é a ideia. Ela está na mente para o meu conhecimento. Mas ela está no meu coração para a minha transformação. Para que eu viva e pratique a palavra. Eita glória! Amém, queridos? Bom, então era por isso que Paulo escreveu Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, porque a epístola era lida na igreja. E isso você pode ver comigo, né? Acompanhe comigo aí essa leitura agora, que eu vou fazer. Por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós vamos ver que Paulo pede para que a carta dele fosse lida a todos os irmãos, fosse lida a toda a igreja. Por exemplo, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz o texto. Tá vendo aí? Paulo, então, está mostrando aí que ele pede para que a epístola dele fosse lida na congregação, aos irmãos. Então não tinha uma cópia da carta dele para cada um, mas era entregue ao líder da igreja, né? E talvez ele copiasse, ou ele tivesse um copista oficial que copiava e fazia uma cópia para passar essa cópia para um líder de outra igreja, o outro líder também fazia uma cópia, passava para o líder da outra igreja, e assim as cartas iam se espalhando com cópias pela liderança, preservando assim com cuidado, né? Muito cuidado para não cair em qualquer mão e deturpar o texto. É importante, tá, irmãos? Isso não é, é monopolizar, não é monopolizar. Imagina cada um fazendo sua própria cópia. Aí nós não teríamos nenhuma credibilidade. Perderia completamente a credibilidade, porque nós teríamos uma cópia diferente da outra, diferente da outra, diferente da outra, e daqui a pouco, na mão de qualquer um, na mão de um mal intencionado, deturparia os textos. Então é importante a preservação, sim, na mão de pessoas certas. Tá? E assim é que a igreja preservou as escrituras, de modo que os textos são fidedignos. Nós já falamos disso em aulas passadas. Ok? E é interessante você ver isso, que Paulo, ele pede também que as cartas dele fossem lidas, né? Tanto na congregação para a qual ele escrevia, como para outras igrejas, ou em outra igreja especificamente. Por exemplo, veja esse texto que interessante, aqui, ó. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16. Paulo vai pedir aí para que a carta seja lida entre as igrejas, né? Para ser lida entre as igrejas, né? Até mesmo lida em Laodiceia, né? Então você percebe, olha o texto aí. Então você percebe aí pelo texto que as cartas elas circulavam entre uma comunidade e outra, entre uma igreja e outra. Tá certo?
Isso é muito importante você saber, tá? E assim as cartas eram lidas. Agora é interessante que desde o século II, né, desde o século II, depois da morte dos apóstolos, muitas cartas estavam circulando. E apareceram pessoas escrevendo, né, cartas em nome dos apóstolos, mas que eram cartas falsas. Que, na verdade, assim, tinha até um conteúdo interessante, tinha até coisas importantes falando sobre Deus. Ó, o guarda noturno. Eu tô gravando esse vídeo à noite. O guarda noturno. Eita, Deus abençoe esse guarda noturno. Bom, aí assim. Aí não posso perder o fio da meada aqui, gente. Eu tava falando sobre. Eu parei para falar do guarda, do apito aí. Assim, apareceram muitas pessoas escrevendo muita coisa e dando o nome ou supondo que a autoria fosse de determinado apóstolo, o que na verdade nem era. E às vezes o conteúdo dessas cartas eram duvidosos. São aquelas cartas que nós chamamos de pseudepígrafos. Pseudepígrafos. Né? A ideia de que tem alguma coisa não está certa, algo errado não está certo, né? Ou era o conteúdo, ou o conteúdo estava até razoável, mas o autor era falso. Então circulou muita coisa assim, né? Não é à toa que a gente tem aí, que nós também chamamos até de apócrifos do Novo Testamento, né? Mas são pseudepígrafos. Nós temos aí Evangelho de Maria Madalena, nós temos o Evangelho de Judas, nós temos o Apocalipse de Pedro, nós temos... E, cara, nós temos um monte, né? Que são livros que não entraram no cânon. Por quê? Porque os bispos, os líderes da igreja estavam de olhos abertos. Estavam de olhos abertos. Eles estavam atentos. As cartas eram preservadas, as verdadeiras. Viu a importância? Viu a importância? Então, as cartas eram preservadas para não haver contaminação com falsos escritos, com falsos ensinamentos, com heresias inseridas em textos e com falsos autores. Isso é importante. Mas mesmo assim, queridos, ainda muitas dessas cartas começaram a ser lidas em muitas igrejas. Cartas que depois foram tiradas quando houve o concílio para a definição do cânon. Ou seja, a definição do cânon só aconteceu no final do século IV, certo? Quase 400 anos depois de Cristo. 350 anos depois aí da ascensão de Cristo aos céus, depois da sua ressurreição. Aí o cânon é definido, mas não é que já não existisse o cânon definido. A igreja já tinha preservado, mas foi necessário unir os bispos da igreja, fazer um concílio definitivo, para realmente, com a vara de medir, né, lógico, com essa ideia de fazer uma análise com o corpo ministerial, com o corpo de bispos, para averiguar, comprovar que todas aquelas cartas que estavam organizadas, lidas nas igrejas, fossem, de fato, consolidadas como definitivas no livro do Novo Testamento, ou entre os livros do Novo Testamento. Tá claro até aqui para você? Então, assim, é muito interessante você saber de algumas coisas. Houve um camarada chamado Marcião, que ele era bispo da igreja. Mas o Marcião foi condenado pelo concílio da igreja como um herege. Ele foi condenado, as ideias dele foram condenadas. Porque o Marcião é que chegou com essa coisa de começar a dizer que tem escritos bíblicos que eram válidos,
outros não eram válidos. E haviam outros grupos também, além de Marcião, tá? Além do grupo de Marcião, haviam outros grupos que também questionavam a autoridade de alguns livros que a igreja usava. Foi aí que começou a ter muita discussão a partir daí. E isso é no início do século II. E Marcião começou a produzir muito escrito, ele começou a escrever muita coisa sobre isso entre o ano 130 e 140 depois de Cristo, certo? Pouquinho depois aí, 40 anos depois da morte de João Apóstolo, tá certo? 40 anos depois que o Apocalipse tinha sido escrito. O Marcião começou a escrever umas coisas e tal, não só ele, outros também, mas a gente usa, eu estou usando só o Marcião aqui para você ter como exemplo. Inclusive, ele renega o Antigo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. E ele é condenado por uma heresia, dizendo que como se tivessem dois deuses, né? Muitas pessoas começaram a entender isso. Não sei se é exatamente isso que o Marcião quis dizer, mas por meio disso, muitas pessoas começaram a acreditar assim. E ele foi condenado por heresia por essa e outras pronúncias ou colocações. Inclusive, ele rejeitava os 4 evangelhos. Aliás, tinham mais evangelhos que circulavam, como já nessa época, mas eram falsos. Mas ele aceitava provavelmente só o evangelho de Mateus, né? Assim como um outro grupo aceitava só o evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Devia ser um grupo que era seguidor de Paulo, né? Que se tornou um grupo herege. Não que Paulo tivesse formado o grupo herege, tá? Por favor, entenda. Paulo é um apóstolo de Cristo, foi fiel, metade do Novo Testamento, nós falamos isso já na introdução do curso, metade das cartas canônicas que temos, dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 são definitivamente atribuídos a Paulo, né? Ele é o primeiro grande teólogo, junto com João apóstolo, de todos os teólogos que surgiram depois. Ele que dá luz a muitas doutrinas e dá base para muitas doutrinas da nossa teologia cristã, ok? Então Paulo é uma bênção, né? Mas infelizmente, acho que talvez com o passar do tempo, depois da morte dele, alguns grupos, né, foram surgindo e alimentando ideias. Chegou um ponto que muitos só aceitavam as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, que inclusive Lucas era discípulo de Paulo, né? Talvez por isso. Mas esses grupos separavam, eles queriam fragmentar o Novo Testamento. E já existiam outros grupos que queriam adicionar mais livros, e fizeram isso, né? Tem igreja que adicionou, além dos 27 que nós temos aqui, mais 15 cartas à sua leitura de culto e tudo mais. Tá? Aconteceu isso na igreja. Tinha igreja que tinha menos carta, tinha igreja que tinha mais carta, porque a igreja ela sofreu muita perseguição, não esqueça. A igreja não conseguia se organizar e se estruturar de uma maneira como nós temos hoje, por exemplo, né? Tudo muito bem organizado, estruturado, administrado. Era perseguição, havia muita perseguição no Império Romano. Havia cidades mais tranquilas para estar, outras já eram mais difíceis para estar. Então, a igreja tinha dificuldade até para estar unida definitivamente, né? E trabalhar em conjunto. Havia até essa dificuldade. Isso no início da igreja aconteceu, queridos. Tá? Fique claro isso. Não foi fácil lutar pela unidade da igreja, né? Eu acredito até que foi uma obra mesmo poderosa do Espírito Santo, que uniu a igreja, uniu os bispos da igreja e uniu, inclusive, né, para fazer o concílio e definir o cânon das Escrituras. É uma ação do Espírito Santo, não tem dúvida. Tá? Então, a igreja passou por grande tribulação aí, seus primeiros 300 anos de existência, então não foi fácil. Né? Então tem lugar que tinha uma carta, tem lugar que tinha outra, tem lugar que tinha 22 cartas do Novo Testamento, tem igreja em outra região que só tinha 10 cartas do Novo Testamento, né? E apareceu no meio esses grupos de hereges também, né? Que até tinham a carta, mas as rejeitavam, tá certo? O caso do Marcião é um desses. Aí começou a dizer quais os textos podia ser lido e não podia, inclusive do Novo Testamento, e rejeitando totalmente o Antigo Testamento. Então, a partir daí começa a ter mesmo um olhar, né, mais atento dos bispos da igreja,
que nos seus concílios vão condenando os hereges, condenando as heresias, né, e dizendo o que é certo, tá bom? E é interessante que os primeiros pais da igreja, os bispos da igreja na época patrística, né, eles citam as escrituras, tá? Isso que é bacana, eles citam as escrituras, tá? Por exemplo, o Irineu de Lyon, né, que era bispo de Lyon, Irineu, ele no ano 180, ele confirma, por exemplo, os 4 evangelhos. Então ele diz que só são 4, já no ano 180. Irineu diz, são 4 evangelhos, 4. E ele diz que são os sinóticos, né? Sinóticos nós vamos falar um pouquinho mais adiante no curso, que é a ideia de que Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos, eles são vistos do mesmo ponto de vista, tá? E João, que é escrito um pouco depois, ele tem uma abordagem diferente dos outros 3 evangelhos, tá? Então, assim, não é que muda as coisas não, tá? Mas ele tem uma abordagem diferente e nós futuramente no curso vamos explicar isso. Mas aqui ele vai dizer, o Irineu, ele vai dizer que os evangelhos eram 4. Não podia tirar nenhum dos 4 e nem aumentar, nem acrescentar nenhum. Já condenando grupos que ou rejeitavam o evangelho ou que queriam mais outros pseudo-evangelhos agregados. Então ele ali já vai condenar, ele vai dizer, os evangelhos são só 4. E aí ele está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então mostra que no ano 180 já estava validado que eram os 4 evangelhos, nenhum outro além desses, os evangelhos, ok? Inclusive ele vai dizer que são os 4 representando os evangelhos que precisam ser pregados aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Aí ele já usa essa ideia dele, né, para dizer que são os 4 pilares, né, da palavra de Deus, os 4 evangelhos, os 4 fundamentos, tá bom? Irineu falou isso, é muito interessante, né? Mas Irineu ele cita também, né? Ele cita outras cartas, cartas de Paulo, significa que eles tinham estas cartas em mãos, ok? Isso é muito legal. Mas teve também o Justino Marte, antes de Irineu. Justino Marte ele escreveu muita coisa, combateu hereges, né? Gostava muito da filosofia, ele era um filósofo e cristão, filósofo cristão. E o Justino Marte, né, entre o ano 145 ao ano 163, ele vai escrever muita coisa. E entre estas coisas que ele escreve, ele vai citar os evangelhos, ele vai citar várias cartas de Paulo, né? E ele também cita a primeira epístola de Pedro, trechos da primeira epístola de Pedro e trechos de Atos dos Apóstolos. Quando eu digo que eles citam, eu estou dizendo que nos escritos deles, eles reproduzem citações, eles usam citações que estão nestas cartas, nesses evangelhos, comprovando que a base para eles escreverem, comprovando que a base para eles produzirem os seus escritos, certo? Esses homens que escreveram muita coisa importante, a base para eles desenvolver uma defesa da fé, a base para eles construir uma teologia, era a partir dos manuscritos do Novo e Antigo Testamento. Então significa que eles tinham acesso a essas cartas. Isso é importante a gente saber. Tá bom, pessoal? Agora, é interessante que muitas comunidades quiseram não ler Paulo, nunca mais. E isso se baseou ao fato de que muita gente deturpava os escritos de Paulo. Paulo, ele era um homem muito inteligente, poliglota, ele escrevia para judeus, mas principalmente para gentios. Então ele conhecia demais da lei, porque ele tinha sido, né, um dos homens exemplares na lei, né? Ele era da tribo de Benjamim, ele tinha sido, ele diz que foi fariseu, do grupo dos fariseus, que era zeloso, né, da lei judaica. Então ele conhecia muito da cultura, da teologia judaica, da filosofia de fé judaica. Agora, quando ele vai para o cristianismo, ele começa a entender melhor o cristianismo, Paulo, ele amplia totalmente a sua visão do reino de Deus, obviamente, e ele vai também pregar para os gentios,
para o mundo greco-romano. E é aí que está a questão. Muitas vezes Paulo vai usar coisas que estão ligadas totalmente a uma expressão que é muito comum no mundo gentílico, no mundo grego, no mundo romano, e que talvez alguns, por maldade ou mesmo sem maldade, queriam pregar as cartas de Paulo, queriam usar as cartas de Paulo para fundamentar suas heresias, né? E tem trechos que eles achavam difíceis de interpretar. Olha que interessante. Então, os apóstolos, os companheiros de Paulo, achavam que tem partes da carta de Paulo que eram difíceis de a gente entender. Olha isso, queridos. Era difícil de entender. Cara, você vê um relato desse de Pedro, na própria escritura, Pedro falando isso. Se você ler aí, por exemplo, ó, segunda epístola de Pedro, certo? Capítulo 3, versículo 16, tá? Ele vai dizer aí que muitos gostavam de deturpar as escrituras, né? Fazer distorções aí dos escritos, né? Deturpando os textos, né? E Paulo tinha muita gente ensinando, trazendo ensinos a partir da leitura da carta de Paulo, mas distorcendo o que Paulo queria dizer. Por quê? Porque era difícil de entender. Tem trechos das cartas de Paulo que eram difíceis de compreender. Olha que interessante isso, né? E aí, mas é interessante que Pedro, ele vai usar aí a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, com peso de escrituras, que ele vai dizer, assim como eles distorcem as palavras, né, de Paulo, como fazem com as demais escrituras, com letra maiúscula, inclusive, mostrando que aí ela se trata da escritura sagrada, da palavra de Deus, que eles distorciam não só as cartas de Paulo, mas esses hereges distorciam também até textos do Antigo Testamento e de outros apóstolos, né? Então ele mostra que as cartas dos apóstolos, inclusive as de Paulo, têm peso de escritura sagrada, tá? Conforme está aí, ó. Isso é muito importante. Porém, Paulo escrevia de forma difícil e as pessoas aproveitavam para trazer sua própria interpretação e muitas vezes uma interpretação errada do texto. Por isso que mais para frente nós vamos estudar um pouquinho sobre interpretação bíblica, né? Vamos dar uma introdução sobre interpretação bíblica, um pouquinho de hermenêutica, para os irmãos entenderem como é importante a gente interpretar corretamente as escrituras. Ok, pessoal? Então, alguns grupos, por conta disso, começaram a não ler mais carta de Paulo. A de Paulo, para evitar hereges no nosso meio, para evitar a gente deturpando doutrina, vamos encostar a carta de Paulo. Tem alguns grupos que começaram a rejeitar as cartas de Paulo, porque achavam complexas e que muita gente distorcia os textos. Olha que absurdo que aconteceu. Então, por zelo, algumas pessoas ficaram com medo de ler a carta de Paulo. Outras igrejas já liam Paulo normalmente. Então, houve tudo isso no processo, né, da compreensão, da consolidação dos textos do Novo Testamento. E isso é muito importante a gente entender. Tá bom, pessoal? Que coisa boa a gente saber dessas informações, né? Agora, veja bem, o que é importante a gente ver é que chega então o período onde o cânon será definido, né? Começa uma discussão lá no Concílio de Roma, no ano 382, tá? Aí você já vai ver que é o imperador Teodósio, que é o imperador convertido, e ali ele já havia declarado que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Tá? Então aí o cristianismo passa, a partir de Teodósio, passa a ser religião oficial do Império Romano. E a igreja começa a ganhar condições de agir e começa a ganhar também força e poder a partir daí. Tá? Que fique muito claro. Começa lá com Constantino, né, em 311 a 313, o Edito de Milão. Depois vai ser fortalecido a partir do Concílio de Nicéia em 325, ainda com Constantino, mas é somente no ano de 380, 382, com Teodósio, que vai consolidar o poder e a força da igreja, sua unidade, tá? E é a partir daí, então, que eles conseguem
fechar o cânon, finalmente, juntar o maior número de bispos possível para definir o cânon das Escrituras, todos os textos que deveriam permanecer e que eram avaliados, verificados como autênticos e, portanto, inspirados pelo Espírito Santo, que nós já vamos falar da inspiração. Beleza? Mas foi em Roma a definição? Foi no concílio de 382 depois de Cristo em Roma? Negativo. Começou ali. Começou essa discussão, esses concílios para verificação das cartas, porque era um trabalho difícil. Tem muita igreja que tinha carta, liam carta que não era para estar lá e estavam usando. Tem outras igrejas que não tinham todas as epístolas. Então, é um processo longo até você ir discutindo, né, falando, orando, em oração. Claro que havia oração, havia discussão, mas havia oração, havia temor de Deus, pedindo ao Espírito Santo a direção, com certeza. E nesse processo, o que aconteceu? Antes disso tudo, no ano 367, o Atanásio ele já havia apresentado a lista dos 27 livros do Novo Testamento, que para ele eram os canonizados. Tá? Então, ali, Atanásio e alguns bispos, com certeza, já haviam dado uma introdução nisso. E que já havia, então, uma ideia, né, já colocada do que seria realmente os textos originais, verdadeiros, autênticos, inspirados pelo Espírito Santo, que haveria de ser avaliado e definido como cânon das Escrituras do Novo Testamento. Tá? Então, Atanásio, no ano 367, já fez a primeira listagem dos 27 livros que nós temos. Tá? Agora, somente no ano de 397, cara, depois de Cristo, no Concílio de Cartago, é que finalmente eles batem o martelo e os 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje, a Bíblia, são definidos como os únicos inspirados pelo Espírito Santo, os únicos dignos de confiança com autoridade profética. Portanto, palavra de Deus. Tá bom? E ali foi tirado textos, né? Foram tirados, por exemplo, o Pastor de Hermas, foi tirado o Didaquê. É importante o Didaquê para conhecer como que era a tradição dos primeiros cristãos, né? Como que eles faziam, né? Mas não tinha autoridade profética, canônico, espiritual, né? Quer dizer, tinha instruções, tinha ensino que tinha a ver com a igreja, mas não em status de palavra profética, não em status de autoridade apostólica, entendeu? E outros escritos, Epístola de Barnabé, que era um pseudepígrafo, ou seja, eles chegaram à conclusão que não é Barnabé que escreveu aquilo, então uma autoria falsa não era bom para a igreja. Um livro que se diz ser de Barnabé, mas não é de Barnabé, né? Complicado, né? Então, assim, o que aconteceu que dentro, né, dessa ideia de que nós temos esses 27 livros, não é uma ideia, tá? Dessa confirmação, dessa certeza, que são esses 27 livros inspirados pelo Espírito Santo. Quais os critérios que eles utilizaram para isso? Pelo menos 3, tem até mais critérios, mas pelo menos 3 deles eram fundamentais, tá? Primeiro, a autoria do livro. Havia muitos textos ali que eram até interessantes, mas havia uma dúvida enorme sobre o autor. O autor podia nem ser do meio cristão. Então ficava uma coisa meio assim. Se não é uma autoria de um dos bispos da igreja, de uma das autoridades da igreja, se não é da autoria de um dos apóstolos. Então, quem é esse cidadão que ninguém conhece, cara? Quais as mãos foram usadas para escrever isso aqui? Com qual objetivo? Você entendeu? Qual objetivo foi escrito? Da onde veio? Quem trouxe para a igreja? Ninguém sabia. Ninguém sabia, ó. Não sei de onde veio, não sei quem é o autor. Então eles não poderiam deixar isso na Bíblia de jeito nenhum. Tá certo? É o zelo. Isso se chama zelo. Não é qualquer coisa serve. Só serve o que veio de Deus mesmo, com inspiração de Deus. Tá bom? Então foi tirado a Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, Didaquê e tantos outros textos que estavam ali no meio. Foram tirados e preservados somente os 27. Mais interessante que Hebreus, excepcionalmente,
a Epístola aos Hebreus foi preservada no cânon. Mas houve uma discussão, alguns por conta de não conhecer sua autoria, porque até hoje não se sabe quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Tudo é especulação. Tá? Aparece gente dizendo, acho que foi Paulo, acho que foi Barnabé, acho que foi Priscila ou Áquila, ou os dois. Acho que foi Pedro, ou então acho que foi Apolo, que era um pregador eloquente, né? Outros vão dizer, acho que foi... enfim, tem tanta gente. Alguns podem dizer, acho que foi Clemente, sei lá. Tem tanta gente que eles acham. E acha não é certeza, então é especulação. Se naquela época eles não sabiam, imagina hoje se nós vamos saber, né? Então, você vai perguntar, mas pastor, se a autoria era um dos critérios, por que ficou? Ficou por conta do perfeito conteúdo da Epístola aos Hebreus. O autor que escreveu tinha uma liderança e tinha um conhecimento profundo da revelação de Cristo. E está em perfeita harmonia com os ensinos de Paulo em outras epístolas, tanto que alguns chegaram até a sugerir que era o próprio Paulo que havia escrito aquilo, devido à profundidade do conhecimento que tem e as revelações profundas que tem na Epístola aos Hebreus. Mas não foi fechada a autoria de Paulo, tá? Até porque Paulo normalmente ele sempre se identifica nas suas cartas, ele sempre dá uma saudação diferente da Epístola aos Hebreus, que deixa aí um ponto de interrogação. Mas é interessante que o conteúdo da carta aos Hebreus é muito importante, queridos, e é de fato muito importante. E está em total harmonia com toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Então, o primeiro critério era a autoria, sim, mas o segundo critério era a análise do conteúdo do texto. Se estava em total harmonia com as outras epístolas, se estava em completa harmonia com o Antigo Testamento também. E é interessante que as cartas, as 27 que nós temos, com exceção de Hebreus, as 27 têm a autoria confirmada. As 26 cartas têm autoria confirmada. Com exceção de Hebreus, a carta aos Hebreus, que não tem confirmado a autoria, mas é analisado o seu conteúdo. As 27 cartas tiveram conteúdo analisado. Todas elas foram aprovadas, que estão em harmonia com os textos do Antigo Testamento e com as outras epístolas canônicas. Por isso elas entram no cânon. Então, o Hebreus entrou porque foi analisado no critério do conteúdo. Totalmente alinhado, harmonizado e com uma profundidade muito grande. E então ele foi concebido, foi permitido que ele estivesse aqui entre os livros canonizados do Novo Testamento. E o terceiro critério é se essas epístolas elas eram reconhecidas unanimemente, se elas, nesse concílio, havia o reconhecimento de todos os bispos, que estas cartas eram, de fato, fundamentais e importantes para a igreja. Havendo aprovação unânime dos livros, eles foram aprovados. E também se havia aceitação, aprovação, aceitação entre todos os bispos do concílio, tá bom? Então, primeiro, autoria, segundo o primeiro critério, a aprovação, autoria, segundo, com exceção da carta aos Hebreus, que nós já acabamos de explicar. Segundo critério, o conteúdo da carta, a profundidade e a harmonia com os demais escritos. E terceiro, a aceitação unânime de todos os bispos presentes no concílio. Uma vez fechado o cânon, a igreja orou, a igreja agradeceu e a Bíblia, então, foi unificada, Antigo e Novo Testamento, com todos os livros que temos hoje. Tá bom? Nenhum livro sai, nenhum livro entra. Os 27 do Novo Testamento são intactos, ninguém mexe, ninguém põe texto, ninguém tira texto. E os do Antigo Testamento a mesma coisa, os 39 do Antigo Testamento, ninguém põe, ninguém tira. São esses os livros canonizados.
Ficou claro para vocês sobre o cânon das Escrituras? Qualquer dúvida, os alunos aí do curso IBF, estou à disposição no nosso grupo de estudo e de fórum de discussões, tá bom? Bom, e agora vamos fechar com chave de ouro, falando aí da autoridade, né? A autoridade das Escrituras. Um dos nomes, né, que nós damos às Escrituras canonizadas, aos livros canonizados, todos eles juntos formam a palavra de Deus. São a palavra de Deus. Ok? Mas é interessante que a gente entenda que há autoridade profética, espiritual, nesses livros canonizados. O que leva a entender que a autoria dos livros, apesar de passar pelos homens como escritores humanos, se entende que são apenas instrumentos de Deus que foram usados para registrar o que Deus queria que fosse registrado, as palavras que Deus queria que fossem registradas. Existem várias teorias sobre a inspiração das Escrituras, mas a teoria que nós mais aceitamos entre os evangélicos, por exemplo, quase que de forma unânime, é a teoria da inspiração verbal, né? Essa teoria da inspiração verbal plenária, tá? O que é isso, pastor? Inspiração verbal plenária. É que Deus, ele, através da ação do Espírito Santo, impeliu, influenciou os homens de Deus a registrarem as palavras que eram inspiradas pelo próprio Deus. Ou seja, o registro das palavras que Deus colocou na boca dos apóstolos. É o registro das palavras de profecia que saíram da boca dos apóstolos. Tá certo? São os registros das palavras do próprio Jesus. Você está entendendo o que é isso? Então, os homens foram apenas instrumentos de Deus para escrever os registros, para registrar aquilo que Deus falou através dos apóstolos, para registrar aquilo que Deus falou através de Jesus, sendo Jesus o próprio Deus, tá? Para mostrar o poder de Deus através da instrumentalidade dos homens que ele usou. Sem anular, contudo, sem anular a sua cultura, sem anular a sua didática, sem anular nenhuma característica, né, daqueles que registraram ou falaram sobre as coisas de Deus. Ou seja, as pessoas que registraram, né, os autores, que no caso a gente acredita que Paulo foi Paulo que escreveu, Pedro foi Pedro que escreveu, João foi João mesmo que escreveu, a autoria, lembra que a gente falou agora há pouco sobre a autoria no processo de canonização, levou em conta a autoria. Então nós cremos que o Novo Testamento, a autoria é própria de quem escreveu. Ou então, eles ditando, ou eles falando e um auxiliar, um assistente escrevendo, registrando o que eles estavam falando. Eles falam e alguém registra. E aí transforma aquilo numa carta e eles enviam a carta como instrução para uma igreja. Tá certo? Como se fosse alguém pregando. Mas já que eles não podiam estar em um monte de lugar, mas tinham que resolver coisas em diversos lugares. Quando eles não podiam ir, eles então escreviam uma carta. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve carta e envia por um mensageiro. Esse mensageiro leva a carta e a carta é lida na igreja. Nós acabamos de falar agora há pouco sobre isso. E essa carta lida é como se Paulo estivesse presente falando.
E o que Paulo fala não são palavras que saem dele mesmo, mas são palavras que ele fala movido pelo Espírito Santo. São palavras que ele fala com a ação do Espírito Santo na vida dele. Amém, queridos? Assim como hoje nós vamos pregar a palavra de Deus com base na Bíblia, nós vamos pregar com base na palavra revelada. E temos a autoridade de Deus para falar pela autoridade dessa palavra revelada aos apóstolos. Amém, queridos? E é interessante porque cada um com a sua cultura, cada um com a sua própria forma de escrever, seu próprio jeito de ser, livremente. Pedro com o jeito dele, Paulo com o jeito dele, Mateus com o jeito dele, né? Lucas com o jeito dele, todos eles registrando as cartas, mas com seu próprio estilo, com sua própria liberdade, mas movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Isso é o que nós entendemos como inspiração verbal plenária. Ok? Bom, pessoal, agora é interessante que as palavras desses apóstolos, seja pessoalmente pregando ou por carta que eles escreveram, têm status mesmo de palavra de Deus. Palavra de Deus. E é o peso, olha o peso. Deus usou o apóstolo para falar com a gente. Deus usou aquele homem de Deus para falar com a gente. E o que eles falavam se cumpria. Havia testemunho vivo de que Deus era com eles. Tá? E é interessante, por exemplo, a gente ver isso, que o próprio apóstolo Paulo, já na sua primeira epístola, né, a primeira carta que nós temos, né, escrita no cânon, né, do Novo Testamento, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, na versão NVI. Olha o que Paulo diz aí, ó. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, ó, presta atenção, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Olha que interessante, o apóstolo Paulo aí disse assim, nós quando falamos com vocês pessoalmente, ou por meio das nossas cartas, vocês receberam a palavra que saiu da nossa boca, não como palavra de homens, mas como verdadeiramente palavra de Deus para vocês. Deus falando com vocês através das nossas vidas. Então, a própria epístola de Paulo já está dizendo que a igreja recebeu o ensino deles como palavra do próprio Deus para a vida deles. Isso ganha status de palavra de Deus, ok? Isso é palavra inspirada, palavra revelada por Deus. Beleza, pessoal? A gente vai ver ainda aqui, ó, outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Pedro vai dizer o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Veja, aqui Pedro está dizendo, nenhuma profecia da Escritura. Ele está dizendo que o que tem na Escritura é profecia e não vem de interpretação pessoal, ou seja, não vem da própria pessoa. Aí, versículo 21, ele diz, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Preste atenção nisso. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que as profecias que estão na Bíblia, nas Escrituras, não são produzidas pela vontade, mera vontade humana, mas por uma revelação de Deus, né? Por uma ação de Deus, que traz poder, autoridade profética, né, para aquelas palavras. Ok, queridos? Isso é muito importante. Está na Bíblia. A própria Bíblia, ela chama para si, né, ela traz para si status, né, de palavra de Deus. Autoridade. Ela traz para si a autoridade de palavra de Deus. Tá certo? Não de homens, mas de Deus. Que bom. Olha só o que Paulo escreve em 2 Timóteo, segunda carta que ele escreve para Timóteo,
capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Veja, Paulo está dizendo que a escritura inteira, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então você vai ver aí que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, não é produzido meramente da cabeça humana, mas homens cheios do Espírito Santo estão registrando aquilo que Deus está enchendo o coração deles para ser dito, para ensinar, certo? E ele vai dizer que a carta, né, que essa escritura, ela tem o poder, cara, ela tem o poder de agir eficazmente numa pessoa, né? Trazendo para a pessoa repreensão, ensino e correção. Isso é importante para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Ensinados, instruídos pela palavra de Deus. Amém, queridos? Que coisa tremenda, né? Então não é bom? É bom a gente se aprofundar, se mergulhar na palavra de Deus. Como é bom a gente estar aqui estudando a Bíblia. Graças a Deus por isso, né? E que agradecemos a Deus, nosso país tem essa liberdade, porque muitos países desejariam ter o que estamos tendo e são censurados, não podem. Não podem sequer ter um exemplar da Bíblia em mãos, tá? Então agradeça a Deus pela liberdade e vou dizer mais, valorize a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, estude a Bíblia. Faça parte de grupo de estudo, né? Como o nosso aqui. E se deleite no conhecer de Deus, no saber de Deus, ok? Bom, agora é o seguinte, vamos falar das profecias. Isso é maravilhoso, né? Porque uma das coisas que a gente vê que comprova a autoridade das Escrituras é o seu teor profético, de palavras que se cumprem. E você vê uma sintonia perfeita entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento prometendo Cristo para o mundo, anunciando o Cristo para o mundo. E o Novo Testamento cumprindo essa promessa, revelando Jesus como Filho de Deus, o Cristo prometido. Então, nós vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui sobre a promessa do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. Lembrando que, vamos falar do exemplo, tá? Na verdade, toda a Escritura está cheia de profecias, queridos. Tem muita profecia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, está cheio de profecia. Mas o vídeo é um vídeo introdutório, é um curso de introdução. E aqui é para te dar a base, para você entender qual o caminho a percorrer para se aprofundar nos conhecimentos de Deus. Ok? Então, por isso que a gente vai dar alguns exemplos aqui para ficar claro para você ter esse entendimento. Beleza? E para que você se alegre, se regozije no Senhor de saber que você não crê numa fantasia, que a Bíblia não é a história da caronchinha, mas é a palavra de Deus que se cumpre fielmente. Não passa, não volta vazia. Tá bom? Olha lá. A promessa de Jesus. Isaías, lembra que a gente falou, foi escrito em 700, aproximadamente, entre 720 e 740 antes de Cristo, 730 anos antes de Cristo. Foi escrito aí o livro do profeta Isaías. E é interessante que tem várias profecias sobre Jesus no livro de Isaías. Mas uma aqui que eu quero apresentar para vocês como um exemplo é aqui no capítulo 7, versículo 14, que o texto está na tela aí. É Isaías 7,14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Veja, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já disse como ele viria. Nasceria de uma virgem. 700 anos antes ele está profetizando. O Messias, o Salvador, vai vir para o mundo. Como? Nascendo de uma virgem. E o nome dele será Emanuel, que é Deus conosco. Aleluia. Significado de Emanuel, que é Deus conosco. Significado. Ok? E se cumpre. A gente vê nos evangelhos, evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, não é? A gente vê se cumprindo. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui no evangelho de Mateus, olha lá. Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó. Mateus capítulo 1, versículo 18.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Virgem. Virgem. Uma ação do Espírito Santo gerou Jesus no ventre, no útero da Virgem Maria. Que coisa tremenda. Vamos seguir o texto. Olha o que diz agora nos textos seguintes. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 20. Olha o que diz aí. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E dará luz, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Qual o profeta que diz? O profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que coisa tremenda. Mateus capítulo 1, versículos 20 aí ao 23. Que coisa tremenda. Então você vê que aí cumpre-se de forma perfeita, né, o que Isaías disse lá no capítulo 7 sobre o nascimento de Jesus. Que coisa tremenda. Você sabe que há uma profecia tremenda também para a descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo e o início dos fins dos tempos, né? O início dos fins dos tempos, ele começa com Jesus. Jesus inaugura os últimos dias. A contagem regressiva para o fim dos tempos começa com Jesus. Jesus abre essa contagem de tempo. Sabia disso? Isso está revelado no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Olha que interessante. O que está escrito no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha o que diz lá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, tá vendo aí? Últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus inaugura os últimos dias, onde Deus nos fala através do Filho dele. Amém, queridos? Que coisa tremenda isso, os últimos dias. Então, essa expressão, os últimos dias, tem início com Jesus. Ok? Isso é maravilhoso. Agora, preste atenção nas próximas leituras que vamos fazer, porque elas são muito importantes, relevantes aí, falando de profecia. Então, há uma promessa, por exemplo, também lá no Antigo Testamento, sobre a vinda do Espírito Santo para a igreja. Que Deus haveria, não era, ele enviaria Jesus, mas enviaria também o Espírito Santo. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a Trindade. Beleza? Vamos falar sobre a Trindade. Mas ele prometeu o Espírito Santo. Ok? Prometeu Jesus em Isaías, prometeu o Espírito Santo também no profeta Joel. No livro do profeta Joel no Antigo Testamento. E olha o que diz lá o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao 31. Certo? Olha o que diz. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá certo? É interessante aqui, queridos, a gente vê que
ele está prometendo aí a vinda do Espírito Santo, tá? Onde todos os velhos teriam sonhos, jovens teriam visões, os filhos e filhas profetizariam. Ou seja, não é só profeta ungido que seria usado por Deus, ou só rei, sacerdote, mas todos os discípulos de Jesus seriam feitos reis e sacerdotes e profetas e teriam a presença do Espírito Santo na vida deles. Tá? Isso é tremendo, uma promessa de Deus para a igreja em Jesus Cristo. Tá? E é interessante que, então, ele já inaugura os últimos dias aí. Porque vem Jesus, né, batiza com o Espírito Santo, ou seja, que se cumpre a promessa de Deus, derramando do Espírito dele sobre todos os povos, e aí Deus dá sinais como profecia, visão, revelação, autoridade, essas coisas todas, enchendo as pessoas com o Espírito Santo, com poder e autoridade, tá? Isso a gente vê na igreja, né? E acontece que é o seguinte, ele vai dizer que logo em seguida, diz o texto aí, ó, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui ele já está falando de Apocalipse, ele já está falando de Mateus 24, ou seja, aqui ele está falando dos últimos dias finalmente. Então ele fala, inaugura os últimos dias por meio de Jesus, que sobe aos céus e envia o Espírito Santo para a igreja, dando início aos últimos dias. Os últimos dias, literalmente, da terra. A contagem regressiva para o fim. E ele diz, logo em seguida, que ele cumpriu essa primeira parte, só fica aguardando os outros sinais. Quais serão os outros sinais? Os sinais no céu. Né? Serão os sinais das manifestações de Deus reservadas para os últimos dias aqui na terra. Lua se transformar em sangue, né? O sol perdeu seu brilho, não dá mais sua luz, né? Enfim, e chegando o grande e terrível dia do Senhor, dia do juízo, dia do julgamento. Certo? Que está escrito isso em Mateus 24. Tá certo? Que haveria todos esses sinais antes da vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, está registrado Jesus confirmando isso, que já é dito lá no profeta Joel. Então é interessante que aqui o profeta Joel fala da descida do Espírito Santo, ok? E fala também sobre os últimos dias, realmente os dias derradeiros, antes da volta final de Jesus na terra, para trazer juízo, né? Onde Deus vai derramar da sua ira e trazer juízo, tá certo? Agora olha que interessante, o cumprimento disso, né? O cumprimento, a gente pode ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até o 4, depois a gente lê do 15 até o 18. Olha só. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Versículo 15. Então Pedro sai em defesa, né, daqueles discípulos falando em línguas, profetizando. Ele diz o seguinte: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha isso. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Olha aí. Então, Atos 2, a descida do Espírito Santo, falar em línguas, as manifestações do poder de Deus na vida daqueles discípulos reunidos é, de fato, o cumprimento perfeito, profético de Joel 2. Então você percebe que o Antigo Testamento, ele fala e o Novo Testamento mostra o cumprimento. Ou seja, a Bíblia está em harmonia, Antigo e Novo Testamento, mostrando que Deus é o autor
e mostrando também o poder e a autoridade profética da palavra de Deus. Não é tremendo isso? Isso é tremendo. E o que dizer da profecia de Jesus, né, sobre o fim do templo em Israel? Não é isso? Quando a gente lê Mateus capítulo 24, né, logo no primeiro capítulo, versículo 1, versículo 2, a gente vai ver os discípulos, né, mostrando o templo para Jesus, né, e Jesus olhou e disse, olha, não vamos ficar encantados com o templo, porque vos digo uma coisa, na verdade não ficará pedra sobre pedra aí. Vai ser tudo derrubado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Queridos, Jesus profetizou isso. No ano 70, os romanos invadiram, né, ali Jerusalém, queridos, e derrubaram mesmo o templo. E acredite, não ficou pedra sobre pedra. Eles fizeram questão de tirar pedra por pedra. Acabaram com o templo. Tanto que hoje, até hoje, da profecia de Jesus que se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra. Do ano 70 para cá. Nós estamos hoje no ano 2024, queridos. 2070 vai fazer 2000 anos que essa profecia se cumpriu. Quase 2000 anos sem templo. Israel até hoje tem os sionistas, né, que querem reconstruir o templo. Mas Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E se cumpriu. Profético, né? Deus tem nos revelado sua palavra profética por meio das Sagradas Escrituras. Isso aqui é tremendo, é para você crer que esse livro, ele não é só um livro, não é só uma literatura antiga, não é só uma fonte histórica. Ele é verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada, que contém a vontade de Deus para o homem, ensinando o homem a viver e cumprir os mandamentos do Senhor. E também tem o poder de transformar o homem, limpando seu coração, transformando sua mente. E tem também a palavra profética, de vida e profética para o fim dos tempos. Bom, e tem ainda as palavras para o fim derradeiro. Porque antes de haver os sinais no céu, né, luas, o sol perder seu brilho, antes vinha o grande e terrível dia do Senhor, dia do juízo final, dia do julgamento. Antes disso acontecer, está prestes para acontecer, a igreja espera isso. É profético, assim como todas as profecias se cumpriram, estas também não falharão, hão de se cumprir. Creia, espere, Jesus está voltando, literalmente. Infelizmente, muitos têm se apostatado da fé e outros têm perdido a esperança da vinda do Senhor. Mas eu quero dizer, Deus não falhará com as suas promessas. A palavra dele é fiel e se cumprirá, literalmente, tá? Eu estou citando algumas profecias só para você ver, né? Precisaria de, 200 vídeos para a gente falar de todas as profecias da Bíblia. Então, como é só esse vídeo, é algumas só para você entender o poder e a autoridade profética da Bíblia, como palavra de Deus, tá certo? E é interessante aqui que se a gente lê, por exemplo, profecias para o fim dos tempos, que está chegando aí agora, estamos pertinho, né? Não sei o dia, não sei a hora, não sabemos a hora da vinda de Jesus. Mateus 24, ele disse, vigiai, porque vocês não sabem a hora que há de vir, né, o vosso Senhor. Então a gente tem que estar vigiando a nossa vida na presença de Jesus. E quando chegar o momento, tudo se cumprirá, ok? Mas ele está dando sinais proféticos do cumprimento para o fim. Por exemplo, quando a gente lê Apocalipse, que é um livro falando já da revelação do fim dos tempos, no capítulo 16, versículos 12 ao 15, certo? Apocalipse 16, versículos 12 ao 15, por exemplo, ele vai dizer assim, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis em todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uma batalha final que haverá, irmãos, tá? Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha.
Apocalipse 16, 12 ao 15. O que chama atenção aí no versículo 12, por exemplo, tá? No texto, versículo 12, diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Irmãos, essa profecia para mim já está começando a acontecer, tá? Se você ver as reportagens, olha as reportagens sobre o rio Nilo, rio Eufrates. São rios enormes que ligam aí, queridos, várias nações, tá? E você vai ver que está tendo aí, por interferência humana também, tem tanto coisas da natureza acontecendo, como principalmente interferência humana. Tem interferência humana acontecendo. E a Bíblia não explica como é que o rio Eufrates ia secar. Um rio aí tão importante, irmãos. Está narrado, o Eufrates e o Nilo, eles estão narrados em Gênesis. Eles estão ali desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Diz que ali o crescente fértil, que é a região que envolve, que está em volta, em torno do rio Eufrates e do Nilo, é uma região fértil, onde nasce de tudo, um lugar maravilhoso. Onde estava ali estabelecido o Jardim do Éden. Está lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você pode verificar isso na Bíblia. Agora é interessante que, assim como esse rio era vistoso lá em Gênesis, que é o início da história da humanidade, curiosamente, Apocalipse termina com esse rio secando. Como se dissesse assim, no começo era um rio que dava vida, agora a vida chega ao fim, está secando, para terminar a história da humanidade. Que coisa tremenda isso, né? De forma simbólica, mas real. Não é que o secar do rio é simbólico. Não. O secar do rio Eufrates já está acontecendo literalmente. Mas é simbólico no sentido de que, curiosamente, ele era um rio importante que gerava vida para o início da humanidade. E conforme vai chegando o fim da história da humanidade, o rio Eufrates se seca. Entende isso? Que coisa tremenda, né? Agora, por que ele está secando? Está tendo várias interferências humanas, estão desviando o rio. Aí, cara, está acontecendo muita coisa. Mas a Bíblia não diz como ele se secaria, só diz que ele secaria. E isso é importante você entender. E o segundo texto, haverá uma batalha final, já a final, quando a besta, o falso profeta, estiver por aqui, né, lutando contra a igreja, lutando contra os santos, numa visão pós-tribulacionista, né? Estará lutando contra a igreja, contra os santos, e também estará perseguindo Israel, tá? A gente vai ver então que haverá um grande exército reunido. Um grande exército reunido, chamados aqui de os reis que vêm do Oriente, que vão fazer um grande exército para lutar contra os santos, né? Para lutar contra Israel também. Vai ser um negócio terrível. E eles vão passar a pé andando onde antes era o rio Eufrates, que estará numa seca total. Então, conforme as reportagens, você está vendo aí, o rio Eufrates já está no processo de seca. Tem vários quilômetros, cada ano ele seca mais, tá? Existe uma reportagem que diz que, em prazo, alguns cientistas dizem que em 40 anos é possível que o rio Eufrates tenha secado completamente. Então, queridos, imagina os caras virem andando pelo rio Eufrates, que antes era rio, e será só um caminho para eles passarem, para as tropas passarem, a pé. Então, provavelmente para chegar em Jerusalém e lutar contra Israel, né? Bom, provavelmente. Aí, queridos, seja como for, é um cumprimento profético falando que aí virá o Senhor para vencer os seus inimigos de uma vez por todas. E haverá, então, o grande e terrível dia do Senhor. Aí vai acabar tudo, e aí é o assunto para escatologia. Eu já não vou até aqui, porque se eu começar agora a falar do que vai acontecer e tal, aí eu já vou entrar em hermenêutica, já vou entrar em escatologia, e não é a aula aqui, a aula é bibliologia. Eu usei esses exemplos para mostrar para você o poder e a autoridade profética das Escrituras. Tem um monte de outras profecias que já estão acontecendo, que eu poderia falar? Tem textos que falam de voltar a ter vida no Mar Morto, tá? Por exemplo, né, que está em Ezequiel. E não está acontecendo agora a vida lá no Mar Morto? Está acontecendo, é profético, é coisas reservadas para o fim.
Então tem outras profecias que estão se cumprindo. Tem todo um quebra-cabeça sendo montado e faltam poucas peças para se completarem todas as profecias das Escrituras. Quando todas as profecias se cumprirem, Jesus volta. Tá certo? Então fique atento, vigie, porque estamos em caminho do cumprimento profético escatológico da palavra de Deus. Bom, é isso. E assim fechamos, né, com chave de ouro aí as nossas aulas. E eu espero que você tenha gostado da matéria de bibliologia e que tenha entendido melhor a estrutura, autoridade, relevância das Escrituras, sua inspiração, seu poder, sua autoridade, sua revelação, tá bom? Bom, se preparem, nós vamos ter uma discussão breve ou algum bate-papo no grupo de WhatsApp, num fórum. Depois nós vamos programar e fazer uma avaliação, tá? Os alunos do IBF, da Igreja Batista Fraternidade. E terminando esse processo, nós iniciaremos uma outra matéria que é dando início à nossa teologia sistemática, introdução à teologia sistemática, com a teontologia, o estudo do ser de Deus. Tá bom? Queridos, Deus te abençoe, se inscreve no canal, compartilha, curte, não esquece, se a sua curtida é importante. E vamos fortalecer aí o canal, se você entende que o conteúdo é abençoador e relevante. Abraço, até mais a próxima matéria que iniciaremos. Deus abençoe.